Vamos lá, é interessante porque ao falar de Sérgio Moro, temos que falar também de Ciro, pela posição que eles têm. Sim. Se a gente olhar um conjunto de planetas e colocar cada bolinha como sendo um candidato, nós temos de um lado dos planetas o Lula, do outro lado dos planetas o Bolsonaro, e esses se polarizando e rodando junto entre si. No meio deles, há essa chamada terceira via ou os neném. Só que dois planetinhas estão colados, um em cada um. E aí está o problema de Ciro e aí está o problema de Moro. Moro é odiado pelos bolsonaristas por parte deles? É sim, se sentem traídos por ele, porque deram a oportunidade para ele e acham que ele traiu o capitão. Mas, de outro lado, Moro está de olho nessa base mesmo, ele está muito colado nos valores de Bolsonaro, né, e no discurso anticorrupção para tentar potencializar a sua candidatura. O problema de Moro neste momento é que quando a gente ordena os problemas do país, em 2018, se ele fosse o candidato no lugar de Bolsonaro, provavelmente ele seria eleito, porque em 2018 o principal problema era a corrupção. Agora, em 2022, depois de tudo que nós passamos, a corrupção é o principal problema para cerca de 10% dos eleitores, ou seja, 90% dos brasileiros colocam outros problemas na frente da corrupção. E aquela narrativa que foi colocada, que alguns ainda defendem, que o Brasil não vai para frente por causa da corrupção, que se o dinheiro da corrupção fosse investido em políticas públicas, tudo estaria sido resolvido, nós já percebemos que não é verdade. Pois mudou-se o governo e nós continuamos com os mesmos problemas na realidade das políticas públicas de tempos anteriores. Corrupção, é claro que é um custo adicional quando a gente fala em política e em políticas públicas. Agora, esse custo adicional não é suficiente para inviabilizar as políticas públicas. Quanto menor o custo adicional, e é importante dizer isso, é menor porque corrupção não é algo específico do Brasil. Corrupção está em todos os países. Aí sempre vai ter um ouvinte aí no YouTube que fala assim, mas no Japão, quando tem um corrupto, ele fica tão envergonhado que ele comete o harakiri. Ele pega uma espada e coloca contra seu ventre. Mentira! No Japão também tem corrupção em todos os países. O que cabe é as instituições controlarem cada vez mais para que haja menos corrupção. Agora, Moro falar que no governo dele também não terá corrupção, mentira, também terá. Cabe a cada um de nós e cabe às instituições controladoras poder minimizar as possibilidades e aumentar as chances de punição para aqueles que cometerem este ato. Resumidamente, nós estamos perdidos, né? De outro lado, Ciro, né? Ciro está do lado de Lula. Está do lado de Lula, esperando para ver se ele consegue superar esse patamar. Agora, o desafio do Ciro é maior do que o do Moro, porque o Moro tem que superar os 20 de Bolsonaro. Sim. E Ciro tem que superar os 45 de Lula. Então, o morro que o Ciro tem que subir é muito maior do que o morro de Moro. Então, dentro dos posicionamentos do planeta, Moro está estrategicamente mais bem posicionado, que o morro dele está mais fácil de ser escalado. Agora, mesmo assim, é um morro bastante alto, que tem 20% dos votos e superar isso. Quando você pega toda essa percepção política e coloca nos números, é igual quando a gente fazia chapa. Verdade. Eu sempre falei que eleição de deputado, vereador, a proporcional é matemático. Quando você leva para matemática os números, fica mais claro os campos, né? Você começa a ter essas percepções que você está falando.